Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Que Deus venha falar fortemente através dessa palavra em seu coração, que haja sempre o amor e o temor, andando em comunhão com o próprio Deus, dando honra a Deus em primeiro lugar, buscando Ele de todas as formas e maneiras em primeiro lugar, porque Ele é o único que pode e vai mudar e transformar totalmente a nossa vida. E que possamos aprender com cada história bíblica, a cada rei, né? Como estamos no livro de Crônicas, agora falamos sobre os reis, mais mais um relato de cada um, né? Porque teve alguma parte nós lemos em Samuel, em Reis, em Crônicas mesmo, primeira e segunda Crônicas. Então, a cada momento tem um rei sendo falado, uma história dele. E aqui então hoje sobre o rei Uzias. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade. Você vê que a idade não era o problema, quando tinha a realeza, o sangue real, enfim, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Tem algumas traduções que falam 51 anos, mas é apenas alguns relatos, enfim. Mas o que importa é que ele reinou mais de 50 anos. A sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então você vê, conforme ele era ensinado, instruído pelo profeta Zacarias, a qual dava toda a instrução, o temor, no temor do Senhor, no temor de Deus. Enquanto ele buscou a Deus, o Senhor o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne, de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod, em outros lugares do território filisteu. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície, e ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura, ou até alguma tradução, era amigo da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens do combate é de 2.600, e sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Vê que o homem ele tinha realmente essa fama, tinha essa força, esse poder. Ele foi fazendo tantas maravilhas, como hoje a gente ouve falar de um político que construiu isso, fez aquilo outro, deu verba para isso, verba para aquilo, reconstruiu. Então você vê, esse rei tinha e fazia assim coisas maravilhosas, obras. E em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. E ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e sua fama espalhou-se para longe. Então Uzias, um homem muito usado por Deus, ele foi direcionado, ele foi ensinado, ele tinha 16 anos, o profeta sempre ajudava no temor do Senhor.
Então, consequentemente, ele devia ter comunhão com o próprio Deus, comunhão com o profeta, comunhão com a palavra, comunhão a fazer o que agradava o próprio Deus, porque Deus que nos dá a capacitação para adquirir riqueza, Ele que nos dá condições de poder ir além, assim como Ele foi com Davi, foi com os demais homens de guerra, homens que foram muito para a batalha, para a guerra. Mas aqui então no 16, entretanto, porém, contudo, todavia, né, como diz aí a palavra do português, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Você vê que os sacerdotes tiveram que ser corajosos, fortes naquele momento, para se opor ao rei, porque realmente o rei tinha o exército ao seu favor, homens ao seu favor, era uma ordem e podia matar todos os sacerdotes, era só 80, era tão simples, tão fácil, era só um estalar de dedo e disse: olha, meu exército, eu quero que você acabe com esses sacerdotes agora. Mas porque o orgulho dele, o orgulho começou realmente a tomar conta de todo o poder que ele tinha, a honra que ele tinha, a glória que ele tinha. Então ele quis ir ao altar do Senhor e oferecer o incenso. Pastor, tem algo assim tão pecaminoso, algo tão que ele poderia fazer? Porque a lei assim mandava, o sacerdote que tinha essa tarefa, Deus consagrou esse povo para isso. Então cada um, aqui como dizem no ditado popular, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um faz o que Deus mandou fazer, enfim. E então ele quis ir lá e fazer, mas ele foi infiel ao Senhor. E não, ainda ouvindo a voz dos sacerdotes, Uzias então que estava, olha só, com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso, no templo do Senhor, surgiu uma lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, o expulsaram imediatamente do templo, e na verdade ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Então você vê no mesmo instante, na mesma hora, quando ele se indignou com os profetas, porque era tão fácil: me perdoe, eu me exaltei mesmo, o orgulho foi mais alto, a minha prepotência, sendo que o rei podia fazer todas as coisas, mas não, ele se irritou, ele se indignou contra os sacerdotes, e o próprio Deus o feriu naquele momento com uma lepra em sua testa, e ele foi para fora, já estava ansioso por causa disso. E o rei Uzias, olha só o 21, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, pois leproso ele é excluído do templo do Senhor. O seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. E os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, também estão registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com os seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra, e seu filho Jotão foi o seu sucessor. Então, era para ter finalizado o seu reinado com algo tão glorioso, tão poderoso. Ele permitiu que o orgulho, a sua exaltação, o levasse a uma ruína e uma queda. Isso é iminente do ser humano. Todos, infelizmente, vão ser propensos a isso. Nós precisamos, então, nos policiar para jamais sermos roubados, sermos enganados por essa situação de orgulho, de soberba e arrogância. Olha só então no 27, para encerrarmos a leitura. Jotão então tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. Então ele já viu que o pai então tinha feito besteira, ele não foi para o templo do Senhor. Mas o povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor, fez os trabalhos do muro na colina de Ofei, construiu cidades nos montes de Judá, bem como fortes e torres nas matas.
Jotão guerreou contra o rei dos Amonitas e o derrotou. Então os Amonitas lhe pagaram de 3 toneladas e meia de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada durante 3 anos seguidos. Então o imposto que foi pago a esse rei Jotão. E Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, seu Deus. E os demais acontecimentos do reinado de Jotão, inclusive as suas guerras e as suas outras realizações, também estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Então foi bem rápido o seu reinado. E João descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acás foi o seu sucessor. Então aqui estão as histórias dos reis da geração de Deus, da terra de Judá, ali de Israel, que foi dividido, Judá, Jerusalém, enfim. E assim houve todas essas batalhas, guerras, lutas, adversidades, impossibilidades. E aqueles que estavam debaixo da potente mão de Deus venceram. Quem começou a se exaltar como seu próprio pai, que o Uzias, ele foi envergonhado e humilhado. Então nós precisamos saber a quem de verdade nós estamos servindo, para que não sejamos somente roubados pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, enfim, mas que possamos ser humildes de coração e que o Senhor veja isso, porque é Ele que vai exaltar e vai abençoar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender, nos abençoar ainda abundantemente. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos dá, meu Pai, de poder ouvir a sua voz através da sua palavra e entender, meu Pai, que o teu poder realmente vai abençoar e prosperar totalmente a nossa vida no Senhor. Então eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer por nós ainda muito mais, que a sua presença ela venha reinar, que ela venha governar de uma forma muito especial, Pai, sobre nós, porque eu sei que o Senhor é poderoso para isso e muito mais, que nenhum mal, nenhuma situação, nenhuma dificuldade ou uma impossibilidade possa, Pai, nos derrotar. É o que eu te peço, Jesus amado, e aquilo que lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre as nossas vidas sempre, que o Senhor é fiel para isso e muito mais. Abençoe o teu povo, nos abençoe e nos prospere abundantemente sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, e o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome de Jesus. Deus abençoe e fica com Deus.